Bum, 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 bum. Tony. Fala, Antônio Malva. Olha o Fala, Rodrigão Bruno. aí, mano. E aí, cara, tranquilo? Tranquilo, e você? Tô aqui, coração tá. Tá. Esperando Que aqui, só. nada. Esperando aí dar a galerinha massa. Tá entrando ainda. Pô, eu achei que tinha mais uma entrevista contigo aí agora, umas 10 e pouca, mas acho que é outro dia. Não. Eu tinha agendado uma live para eu fazer hoje, mas acho que eu não vou fazer, porque eu estou bem cansado. E amanhã, porque amanhã, às 7 da manhã, eu tenho uma live. Então, daí, para dar uma compensada, né? Senão, ixi, não aguenta. Tá certo. Bom, vamos começar então. Bom, primeiro eu vou explicar como que isso aconteceu, né? Primeiro eu fiz uma entrevista com o Daniel do XNow. E aí, na primeira a gente fez pelo Zoom, porque eu tava meio bolado. Falei, não, vamos ver se isso vai dar certo mesmo. E aí depois eu falei, não, agora eu vou chamar mais alguém. Fiz uma enquete aí com os meus seguidores do Instagram. E a galera votou. Foi uma disputa bem caprichada entre o Andrei, Leandro e Rodrigo. Aí no finalzinho o Rodrigo Vlap virou e deu tudo certo. E depois eu fiz uma roda de perguntas com o pessoal, com seguidores, com outros UX designers também, tentando trazer mais perguntas. E separamos algumas perguntinhas. E primeiro agradecer aí também, né, o Rodrigo, pela, por você ter aceitado esse convite. Realmente vai ser engrandecedor. Eu já acompanho o seu trabalho há alguns anos, junto com o do Daniel, junto com o Andrei, Leandro Rezende. E, cara, é isso. E aí? Pô, eu que agradeço, agradeço o convite. A gente não manipulou os votos. Nem um pouco. Não foi manipulado, mas valeu, brigadão, e acho que é importante a gente fazer esses encontros, essas conversas, né? Até você perguntar, você tem mais uma live, né? Eu falei, não, é uma por noite, senão a gente não aguenta, né? Então Muita vamos, coisa. vamos com essa. É muito Vamos. bom, cara. Olha lá, o Leandro até mandou, eu quero ver Olha lá. contagem. Vamos. Eu postei o resultado, tá? Eu postei. Postou, cara, verdade, verdade. E a diferença foi pequena, né? Foi de um voto, praticamente. Aí, de um voto, olha isso. Não tem problema não. Quiser, a gente entrevista também. Leandro, Andrei, vamos que vamos. Exatamente, cara. Tem que botar todo mundo nessa. Vamos. Bom, vamos começar com a rodada aí, então? Deixar você descansar, tá Vamos lá. cansado. Não, não, fica tranquilo. Temos todo o tempo aqui. Vamos lá, então. Vamos lá, Rodrigão. Fala aí um pouquinho de você, cara. Nossa, vamos lá. Meu nome é Rodrigo Lemes. Hoje eu sou gerente de UX no Banco Itaú. Eu gerencio uma equipe gigantesca de vários designers, com coordenadores e tudo mais. Um super desafio. E um desafio também tremendo agora de forma remota, né? Tá todo mundo remoto, então assim, fazer todo esse trabalho. Amanhã a gente tem reunião de equipe e tudo mais. Mas antes do banco, eu passei pela Samsung, onde eu também liderei uma equipe para desenvolvimento de aplicativos móveis. Antes da Samsung foi a Movile, onde a Movile é a dona do iFood, né? Geralmente quando eu falo isso fica mais fácil as pessoas sacarem qual é a empresa. Eu Uhum. também ajudei a gerenciar uma equipe sensacional lá.
E, nossa, um monte de empresa, mas eu comecei mesmo na área em 2001. Não, antes até. Porque eu já tinha certificação até de macromedia flash, né? Porque eu trabalhei em agência, eu sou formado em publicidade e propaganda. E só que eu me formei em 2001. E aí eu trabalhei em estúdios, agência e tudo mais, mas em 2007 eu fiz uma virada 100% para o mundo de arquitetura de informação e HCI. E depois disso, depois dessa virada aí de 2007, em 2008 eu assumi lideranças de equipes. E comecei a liderar a equipe. E há 2 anos atrás eu montei um canal no YouTube, o Design Team, onde eu publico conteúdo lá, etc. Foi incentivado pelos meus amigos Daniel e Andrei, né? E que me fez conhecer outras pessoas, como você, como o Leandro Rezende, que entrou aqui, como um monte de gente que está sendo sensacional essa experiência, né? E aí, tamo junto. É mais ou menos isso aí. E sou fã de Star Wars, né? Dá pra ver que eu sou fã de Sim, Star Wars aqui. Só um pouquinho, né? massa demais. Bom, vamos lá, a segunda perguntinha. Você sendo líder de uma equipe de design, qual a maior facilidade e a dificuldade em gerenciar esse time? Nossa, facilidade. Eu não sei se existe tanta facilidade assim quando a gente fala em gerenciar uma equipe. Eu acho que sempre. A facilidade é que você encontra profissionais muito bons. Eu acho que tem profissionais muito bons no mercado e se você dá sorte de encontrar com essas pessoas, o seu trabalho se torna uma facilidade. Então, assim, eu acho que isso pesou pra caramba, assim. Hoje eu posso falar, e outras empresas que eu passei, eu sempre trabalhei com profissionais maravilhosos, não só de caráter, sabe, de pessoa, mas também profissionalmente, pessoas muito equipadas, muito, muito boas. Então eu acho que facilidade é quando você tem essa oportunidade de conhecer equipes desse jeito, ou desenvolver equipes para chegar nisso. Então, quando você desenvolve, ajuda, né, dá insumos para a galera, e a galera chega nesse patamar, acho que isso se torna assim, a coisa mais gratificante e uma facilidade. As dificuldades são inúmeras. Eu acho que até são mais do que as facilidades, né? Porque lidar com pessoa não é fácil, né? Porque é uma coisa que eu falei esses dias em outro bate-papo. Você não pode enxergar a pessoa só como o profissional. Ela também é um ser humano ali, né, atrás daquilo. Atrás do trabalho ela tem uma vida, ela tem uma ansiedade, ela tem os objetivos de vida dela. O cara não dormiu direito, no outro dia ele está lá trabalhando. Se eu só olhar para o profissional, eu vou julgar o cara de forma errada. Pô, ele não tá entregando. Pô, mas por que ele não dormiu direito? Ah, porque ele está com problema na família. Uma série de coisas. Então, acho que um dos grandes desafios de líderes e líderes de design é humanizar a liderança, né? Mais do que líderes normais de outros segmentos, outras áreas. E que é usar a empatia que a gente fala no UX dentro da liderança. Usar o user experience dentro da liderança, né? E usar das nossas ferramentas, né? Testar, pivotar, mapear, entender os pain points, todas essas coisas que a gente fala em UX, a gente também usar isso na liderança. Então, acho que as dificuldades é ganhar essa compreensão do que fazer. E fora, né, entender stakeholder, conversar com stakeholder, aguentar stakeholder, todas essas coisas são as dificuldades que se tornam desafios, né? A gente sempre tem que levar desse lado. São dificuldades, mas elas também podem ser transformadas em desafios. Então, eu acho que o que pega, mais ou menos, dentro dessa pergunta é isso. É você saber equilibrar pessoas e profissionais como um líder, e a facilidade é você encontrar pessoas muito boas e elas te ajudarem a você aprender, porque eu aprendo muito mais do que compartilhar alguma coisa, né? Então, acho que isso que é o topo, assim, do sensacional. Massa. E mais uma pergunta aqui de liderança também é: quais os passos para uma boa liderança? Muito boa essa pergunta. Quais os passos para uma boa liderança? Errar pra caramba e não ter medo de errar. Eu acho que é principalmente isso. Eu estava lendo isso hoje. Olha que coincidência. A gente nem combinou as perguntas, eu nem sabia quais eram as perguntas. E eu tava.
E eu estava montando roteiro para os vídeos do design team. E aí eu peguei um livro de liderança em design. E aí, pô, eu grifei, tirei, falei, vou gravar em cima disso. E é bem isso que ele tava escrevendo. Cara, é errar. Errar e não ter medo de errar, que esse é o problema, né? Você pode errar, vai errar, mas o não ter medo também é importante. Então, eu acho que uma das grandes coisas para você se construir como um líder e líder na área de design é você ter essa cabeça, cara, eu vou errar pra caramba, eu preciso aprender com esses erros e eu não vou ter medo desses erros, né? Então, assim, eu até hoje erro pra caramba, eu vivo aprendendo. Mas e tem hora que dá uma baqueada, tem hora que você fala assim, ih, ferrou, gente, caí, cagou, não vou conseguir, não posso ter medo de errar. Mas daí você se liga e fala, não, não, aprende em cima disso. Aí você tem esposa que ajuda a fazer você pensar, você lê alguma coisa, e aí você se reconstrói e fala, pô, vamos para o próximo erro. E o que, que eu aprendi desse anterior? Então eu acho que a construção de um líder, apesar de são vários elementos, estudo, trabalhar com pessoas, com psicologia, com gestão, tem essa coisa do erro que eu acho que é o que mais pega a galera e que Uhum. mais faz com que a gente age de forma errada. Apesar de que erro faz parte, mas você tem que reconhecer e saber trabalhar com isso, né? Show. Respondeu a Karen, que tá aí online aí com a gente também. Ah, é isso aí, Karen. Espero que tenha respondido, Karen. Me fala aí, me Eu- avisa. eu- bom, sabemos a quantidade de pessoas migrando para o X e Y e outros segmentos de design. Com isso vem também a galera que está criando cursos para poder ajudar essas pessoas e se tornarem bons UX, UI e outros. Qual a sua visão referente a esse novo cenário? É um cenário bom, é um cenário importante. A gente precisa ter tanta coisa assim, a gente precisa ter fonte de conhecimento, a gente precisa ter curso. Eu acho que não tem problema as pessoas quererem migrar, talvez elas se arrependam, talvez não, mas precisam, se está com vontade, que aí vai, vamos ver qual é. Uhum. Pode ser que aconteça uma saturação de profissionais dessa área, assim como também vai ter uma saturação de cursos e de pessoas oferecendo cursos, de conteúdo e etc. Eu acho que a gente está numa fase agora da qual nós vamos precisar passar para um próximo passo de qualificar melhor os nossos cursos, aumentar a barra dos nossos cursos. Eu acho Uhum. que a gente está numa névoa muito perigosa agora do beabá, do básico, e não de um aprimoramento de mercado que leva para uma maturidade. Então eu acho que agora a gente precisa, todos que oferecem conteúdo, isso me coloco dentro disso também, Uhum. coloco você também, Bruno, todos nós somos responsáveis em erguer a barra de qualidade para ajudar no desenvolvimento da maturidade. E é o que vai separar, né, vai diferenciar o que nós enxergamos de saturação de mercado hoje, né, para um grupo de profissionais que realmente respondam de forma estratégica ao que o design precisa mostrar dentro das empresas. Então, assim, eu acho um cenário interessante, como eu falei, mas a Uhum. gente tem que começar a ter essa percepção de que a gente precisa melhorar a nossa comunicação, o que a gente compartilha, o que a gente constrói, e esses cursos precisam fazer isso para que a gente possa sair dessa camada inflada e inchada de básico. Né? A gente precisa começar a. Cara, e agora? E o próximo passo do design? O que a gente vai ser? Como que o design discute estratégia? Como o cara fala de negócios? Como o cara entrega a melhor solução de design? Então, acho que a gente tem que ficar esperto com isso de agora em diante. Show. Show de bola. Fica de telinha, né? Vamos trazer resultado. Né? E antes fosse só resultado, é mais Antes do que fosse. isso ainda. Vamos Antes além. fosse só telinha e antes fosse só resultado. A gente já passou da fase da questão de entregar só resultado, né? Acho que a gente está ferrado no esquema, a gente tem que entregar muita coisa. É uma complexidade que a gente. Acho que ninguém ainda se ligou do quanto é preciso e algumas empresas estão esperando. Algumas, né? Não vamos generalizar. Mas e na hora que mais empresas esperarem? Aí a coisa ferrou mesmo. Mas,
Vamos lá para outra. Qual a melhor forma de aplicar o UX em empresas que não têm essa cultura? Ixi. Oh, as perguntinhas foram boas, Pegou? hein, cara? Como aplicar UX em empresas que não têm essa cultura? Bem, tem muitas formas, tem muita coisa que precisa ser feita. E uma delas é você não querer ser tão preso, tão exigente ou com tanta expectativa de entregar UX. Se você for com essa cabeça de que assim, eu tenho que entregar UX, eu tenho que fazer UX, para começar, né, o que é UX, mas assim, aí eu tenho que fazer design, eu tenho que entregar design, eu tenho que... Não, calma, segura a onda. Porque Até algumas se vezes adaptar, né? você... E você precisa descobrir o que sua empresa realmente precisa, Uhum. né? Você precisa entender que sua empresa, o que sua empresa precisa. E talvez não seja o UX puro, o design puro como a gente quer. Então, Uhum. é você entender que talvez você precise entregar, é, otimizar uma reunião, melhorar um fluxo de trabalho, ajudar a construir o KR dentro das equipes, né? É você enxergar lugares onde você pode estar ajudando a construir a sua empresa e entender o que é a sua empresa. E a partir do momento que você consegue ter essa entrada dentro dos calabouços da empresa, aí você talvez possa ter espaço para introduzir UX. Então, assim, o problema é quando a gente entra numa empresa e a gente quer fazer UX e a empresa não tem a cultura. Ferrou, você não vai conseguir. Porque não vem valor no seu trabalho e talvez não venha valor em você, porque só queria um cara que pegasse tela. Então, você tem que, cara, fazer um trabalho muito mais profundo do que querer transformar a cultura, que não existe, né? Ou implementar a cultura de UX aí dentro. Primeiro, seja o cara facilitador, o gente boa, o cara que cria conexão, que não cria barreira, que trabalha junto com os desenvolvedores, ajuda a vida dos desenvolvedores, ajuda o trampo com os caras que são da área de atendimento, de vendas, de negócio. Ajude essa galera, e aí você ganha o seu espaço, e aí você começa com o tempo, e é um trabalho de longo prazo. Não é uma coisa do dia para a noite, não é uma coisa de 2 anos. É muito mais do que isso. Esse é um problema também. É a galera ter, não, eu vou mudar e vou implementar uma cultura de UX em 2 anos. Cara, não, isso leva muitos anos. Isso pode levar 5, 10 anos para conseguir, e talvez nem você colha os frutos disso dentro da sua empresa. Então, assim, é uma Verdade. coisa muito complexa. Então, tenha muito com essa consciência de que, assim, cara, primeiro, pensa, né, na coisa de você fazer uma plantação. Você não vai lá e já colhe direto aquilo. Você tem que ir lá, arrumar a terra, né, preparar a terra, colocar semente, jogar adubo, ter paciência, aguar, cuidar de se tem praga, e depois você vai colher o fruto. Então, o UX, cara, eu diria que é uma fase lá na frente, não é nem a colheita do fruto, mas é uma fase lá na frente, porque Uhum. antes você tem muita coisa que não é UX para ser feita. Então, eu acho que é isso que pega, isso que frustra muita gente. Mas é Sim. isso que separa quem é maduro e quem é imaturo profissionalmente quando a gente fala de UX. Excelente. Bom, vamos falar agora de acessibilidade. Acessibilidade. Acessibilidade digital. Ixi, Você enxerga design se preocupando com essa galera? é uma ótima pergunta. Eu queria ter a propriedade de falar de acessibilidade como profissionais que a gente conhece que falam, né? Clécio, Salles, é uma galera que manda muito bem sobre Acho que a Thalita, acessibilidade. né, também, a Thalita que fez uma Thalita, entrevista junto com o Andrei. Teve... exato, exato. Não, tem muita gente boa Uhum. hoje, ainda bem, falando sobre isso. Eu queria ter essa propriedade de falar sobre isso, mas apesar de não ter a propriedade, eu sei que isso é fundamental. É Uhum. fundamental. Não existe, não tem como existir hoje produtos digitais que UX trabalharam, UX designers, né, que designers digitais trabalharam, que não consigam enxergar a inclusão. E a Uhum. inclusão está relacionada à acessibilidade. Então, é fundamental você, na sua empresa, se não tem uma frente que enxerga isso, você, designer, tem que começar a estudar sobre isso. Nem que seja o básico.
mas precisamos ter, né? Porque se a gente fala de empatia, se a gente fala sobre inclusão, então, cara, assuma esse papel. É uma questão de ética de design, né? A gente tem que ter isso aí dentro. Então, eu acho que, assim, temos que ter frentes, temos que ter profissionais que olham para isso e estejam com a gente, né, disseminando a importância com negócios para que a galera possa olhar para isso, porque, cara, não tem como, né, a gente ignorar, não tem como a gente ir contra, discutir acessibilidade em nossos produtos, né, isso é fundamental, cara, a gente precisa ter todos ali Fundamental. incluso, né, não tem como, então, assim, não tenho dúvida, suporto e apoio, e acho necessário todas as empresas e todas as equipes terem pelo menos um profissional que enxergue para isso e ajude isso a ser construído. Show. Bom demais. Bom, vamos a outra aqui. É o que os candidatos precisam ter para entrar no mercado de UX? Nossa, só perguntinha. Tô, tô te apertando demais, bicho. Eu não... Não, não tá não, fica tranquilo. É que elas são perguntas que precisavam de um tempo para processar, né? Então eu fico Ó, enrolando aqui, mas, olhando mas, para. mas fica tranquilo, tá acabando, tá acabando. Não, vamos lá, vamos lá. Gente, precisa de muita coisa, tá? Precisa de muita coisa. Não é também tão simples. Por isso que essas perguntas elas são muito boas, que elas não são. Eu gostaria que elas fossem assim. Ah, basta você ter X. Seria muito fácil se fosse assim, né? Mas infelizmente não é. É muito mais complexo. Para começar, meu ponto de vista conhecimento técnico é fundamental. Todos nós precisamos de conhecimento técnico, mas para começar, eu acho que conhecimento técnico já é o nivelador por baixo, sabe? Não estou falando de especialidades, o cara que manja de After Effects para fazer protótipo, não. Assim, vamos falar assim, cara, Sketch, InVision, XD, Figma, isso daí é básico. Se você não sabe mexer nessas ferramentas, você já não consegue nada. Sabe? Ah, mas eu sou júnior e eu queria ir para user research. Se você não conseguir uma oportunidade numa super empresa que vai te colocar direto em user research, mesmo sendo júnior, você vai ter que passar pelas ferramentas também, conhecimento técnico. Então não tem como. A segunda coisa que eu acho que é fundamental é o mínimo de método. Mínimo de método. Você tem que saber, pelo menos, como organizar um mínimo de um teste com o usuário, ou pelo menos ter a ideia. Cara, não, olha, se alguém te perguntar como é que é um teste com o usuário, eu sei como montar um roteiro, eu sei como fazer a seleção de profissionais, eu sei sobre persona, eu sei lidar com um workshop de design thinking, eu entendo, eu já li, ou eu sei o que é o design sprint, eu sei o que é um discovery de produto, ou pelo menos já li sobre. Essas coisas, assim, elas são fundamentais para você conseguir ter o mínimo de conversa e ganhar a confiança de uma empresa para te contratar. Você não precisa ter feito tudo isso, você não precisa dominar todos os métodos, mas pelo menos ter lido a respeito e falado, eu já li, eu só não pratiquei. Então, técnico e método, eu acho que são assim, são as duas camadas, uma em cima da outra, básicas para você ter. O resto, aí vem aquelas monte de soft skills que a gente pode falar que todo mundo precisa ter, né? Que é o cara ser intraempreendedor, é o cara ser proativo, é o cara ter vontade de trabalhar, é o cara, sabe, aceita todo tipo de desafio, é mão na massa, mas também é estratégico. Aí vai uma série de outros elementos que vão ser os diferenciais para você conseguir uma candidatura. Mas para você conseguir ter o primeiro acesso, eu acho que esses dois elementos que eu falei, como o técnico e o conhecimento de método de design, é o fundamental para conseguir dar o primeiro passo. Senão, eu acho que você já está fora. Até se conecta muito, né, Bruno, com o que a gente está falando, com a saturação de mercado, né? Uhum. Então, assim, Entendi. tem muita gente. E a galera tá fazendo curso. E aí, quando faz curso, o que eles já manjam? Já saem manjando técnico e método. Uhum. Então, assim, você vê como que é uma faixa básica mesmo, né? Você precisa agora galgar para um negócio acima disso. Que aí é achar uma coisa que te motiva e que pode ser a sua especialidade. Ah, é comunicação? Então eu sou um cara que facilita muito bem. Ah, não, eu sou bom de mão. Conta comigo que visual é o que eu faço. Não, eu sou bom de pesquisa, eu já mando muito bem em teste. Então, assim, aí são as colunas, vamos falar assim, numa ilustração, que te começam a colocar num patamar diferenciado do grupo que está saturado e está todo mundo igual. Então, assim,
Por isso que eu tô falando, é coisa pra caramba, né? Vai se descobrindo, né? Bom, o que os recrutadores estão procurando aí? É isso que eu falei, exatamente isso que eu falei, Exatamente. Skill, né? somado somado à skill, exato, e somado também com valores, né? Eu acho assim, as empresas, muitas, não todas, muitas das empresas querem pessoas que se conectem com o que a empresa vê como valor para elas, sabe? Assim, somos uma empresa com um coração de inovação, onde todo mundo tem que ter garra. Se você não está afim de uma adrenalina e não tem essa garra, seu valor já não se conecta com o da empresa. Então aí você já não tem mais espaço ali. Então, os recrutadores procuram muito isso, viu? Eu escuto bastante, assim, em processos que a gente abre para trazer profissionais de fora, e quando a gente usa processos de recrutamento, tem muito dessa conversa, de que, assim, quais são os valores? O que você acredita como desafio para você? O que você enxerga como algo que te chama atenção dentro de uma empresa? É uma geladeira de cerveja, é uma mesa de sinuca, é uma mesa de ping-pong, é uma pizza ou virar a noite trabalhando? O que é? Esses elementos são fundamentais, além de todo o conhecimento que a gente já falou na pergunta anterior, essa questão do que você acredita que é bom para você, dar o match é Tinder, é dar o match com a empresa. Se tiver o match, vai funcionar. E é isso que os recrutadores querem. Eles querem profissionais que deem match. Se não rolar o match, eles já descartam você ali no processo. Um outro elemento importantíssimo que eu esqueci de responder na pergunta anterior e vale trazer para essa, apesar da gente falar que a gente precisa manjar de estratégia, a gente precisa ter todos esses conhecimentos, precisa ter um portfólio bonito, tá? Precisa ter um portfólio bonito. É um portfólio. E quando eu falo um portfólio bonito, eu quero dizer que é um portfólio bem feito. Mas eu só tenho wireframe, eu só tenho dashboard, eu só tenho tela feia. Mas o seu portfólio é bonito, a estrutura em volta, o pacote em volta do seu projeto é bonito, é isso que eu estou querendo dizer também. Sabe? Ele é bem construído, ele é bem escrito, ele tem user experience nele, sabe? Ele é user friendly, né? Ele tem. Isso é fundamental você ter no seu portfólio. Então, além de habilidades, conhecimento técnico, métodos, tem um portfólio bonito. E não é só a sua peça, é o portfólio bem construído. Isso é fundamental. Show. Agora é uma pergunta bomba mesmo. Ixi, lá vem, ó. Brincadeira. Essa aqui foi o Leandro Rezende que mandou. Qual o principal desafio de gestão que você tem com a equipe do Itaú e como contratar bons profissionais? Acho que... O desafio de gestão, Leandro, vou até falar o nome do ser, né, que me fez essa pergunta, né? O desafio de gestão que eu posso falar, tem essa. O desafio de gestão que eu posso falar, eu acho que é ajudar os designers a encontrarem sua automotivação, ajudá-los a controlar a ansiedade, ainda mais nesse momento onde estamos todos remotos, um time gigantesco, todo mundo remoto, trabalhando alguns sozinhos em casa, ou com famílias, ou com filhos. Então trabalhar isso em relação à ansiedade, a ansiedade do dia de amanhã, né? Pô, o que vai acontecer no mercado? Como é que vai ser? Que segurança eu tenho onde eu estou? Né? Que feedback você me dá? Então, eu acho que dentro disso conseguir entregar com excelência, entregar elementos para que eles entreguem com excelência, diminuir o trabalho, diminuir a ansiedade deles para que eles, né, fiquem mais tranquilos e possam entregar com excelência e com qualidade. E através disso ter uma comunicação muito transparente, muito assim de boa, para que eles se sintam dessa forma e para que eu possa equipá-los para esse desenvolvimento. Então eu acho que são desafios completamente diferentes, mas que se conectam, né? Você tem qualidade, ansiedade e a excelência da entrega em si que está ali, né? Então eu acho que os meus maiores desafios hoje que eu posso compartilhar são esses. Tem vários outros.
tem o próprio desafio da gestão em si, tem o desafio da área dentro da empresa, tem o desafio estratégico da empresa, conectado a diretorias, a negócios, a várias outras coisas. Então, não é só um. Infelizmente, o que eu posso compartilhar é esse, relacionado à equipe em si. E o que a gente busca num profissional, eu acho que se conecta muito com as coisas que eu falei, porque eu uso Uhum. elas como um reflexo do que eu acredito. Né? É um profissional que ferramental manja muito bem, método ele sabe discutir, mas que também demonstre uma vontade de aprimoração constante e de entrega de qualidade. E que tem uma conversa madura em relação a questões emocionais, sabe? Que, assim, é muito fácil a gente, numa entrevista, pegar essa imaturidade ou maturidade. A gente pega isso em entrevista, né? Tem como a gente fazer isso. Então, entrevistando alguns profissionais, você fala, putz, esse cara não sabe lidar com pressão. Então, isso é um elemento. Ah, esse cara não sabe, se eu colocar ele para conversar com um diretor, ele não vai conseguir conversar. Então, assim, esses elementos são fundamentais e que a gente captura, que eu acho que são relacionados à maturidade de profissional de designer, né? Ah, ele é um cara que, se o stakeholder, o cliente, pedir para ele trocar um negócio, ele vai brigar, ele não vai gostar. Então não serve. Ah, o cara tem uma comunicação não violenta, pô, esse cara é legal. Então são vários elementos que eu acho que compõem um profissional ideal. Mas a gente sabe também enxergar profissionais que têm essas características ali escondidas, mas também dão para serem desenvolvidas ao longo do tempo. Então a gente também dá chance. Não é que a gente é super exigente, a régua é lá em cima e não pega todo mundo, só os caras, né? Não. A gente também tem que ter um olhar muito bom, que isso pode ser um desafio para a liderança, inclusive, de conseguir enxergar pessoas com potencial. Então eu vou pegar aquele cara e vou lapidar e vou desenvolvê-lo. Então isso também é um elemento que é um desafio e também é um elemento que líderes conseguem enxergar. Nem todos, mas precisam enxergar. Então eu acho que praticamente, Leandro e Bruno, é isso, cara, assim, que é o meu desafio e é o que a gente enxerga como o que é o ideal para, assim, que mercado de empresas como essa que eu estou buscam hoje em dia. Show de bola. Respondido, Leandro. Eu espero que sim, mas também você não respondeu pro Leandro? Ah, Leandro, ó, pra você, ó. Ó, aqui, ó. Brincadeira, Leandro. Rodrigão, cara, acho que é isso. Eu queria agradecer aí. Só? Só, gostou? Olha, não chegamos nem às 10 horas ainda, cara. Olha só Pois que é, live curta. cara. Tá vendo aí, cara? Coisa. É um Drops? É um drop, né? É um É, drops. Não, mas é é, mais que um drop. O drops tem que ser 2 minutos. aí, ó, tá vendo? Foi até um pouquinho. Mas é só isso Foi. mesmo. Para quem tá acompanhando, acho que serviu. Para mim, já serviu de muito aprendizado estar aqui contigo. Você compartilhando as suas experiências. É, teve várias dicas aí para entrevistas, né? Espero que sim. Com certeza teve. E, Rodrigão, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por participar. Eu também queria, para quem não segue o Rodrigo aí, tem o rodrigolemes.com.br. Seguir o Meu Rodrigo no site, YouTube, isso. seguir o Rodrigo no YouTube Exato. lá no Design Teams. O mais novo sucessinho, o X Café. Amanhã, 7 horas da manhã, no YouTube e no LinkedIn. No YouTube no Design Team BR e no LinkedIn Rodrigo Lemes. Me adiciona lá. Amanhã, 7 horas, o X Café, eu e o Rafael Buriti. Aí, cada quarta, um tema polêmico, hein? Amanhã a gente vai falar sobre o redesign desnecessário. Eita, vou acompanhar, com certeza. Você vai acordar cedo, Bruno? Rapaz, aqui em casa eu acordo 5h30, eu já tô de pé. Sensacional, você é É a dos meus, molecada. então tamo lá. Então é isso aí. Então amanhã tamo lá, hein? Vamos sim. Gente, muito obrigado. Rodrigão, obrigadão, cara. Tudo de bom pra você, muita paz, saúde. Tamo junto. Para você também, obrigado por esse tempo que você cedeu aqui para eu poder trocar uma ideia contigo e com a galera. E também saúde para você, fique em casa, sucesso nessa empreitada e obrigado por estar também
compartilhando conteúdo, dividindo o seu tempo com todo mundo que assiste aí. Isso é importantíssimo. É uma É. responsabilidade gigantesca. Parabéns e obrigado por isso. Obrigado vocês por passar também esse tanto de experiência aí pra gente. E é isso aí. É isso aí, gente. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, Valeu, Rodrigo. abraço. Abraço.